Um tema que eu acredito ser bastante pertinente. Eu acho que ele alcança tanto o nível daqueles que querem desenvolver os seus estudos na teologia de uma perspectiva mais acadêmica, como também e sobretudo é um tema importante para aqueles que vão desempenhar uma vocação nem tanto acadêmica, mas pastoral, ou missiológica, ou missionária, ou da ordem da teologia prática, propriamente dita. A gente vai falar sobre cinismo. Obviamente, não estritamente sobre o cinismo, mas o cinismo à luz do desafio da fé. E é óbvio que não é um mero cinismo, e não é tampouco uma mera fé. É a fé numa era cínica, que é a nossa era, que é o nosso tempo, que é o nosso contexto. Mais uma volta nesse parafuso é de que não é o cinismo meramente visto para além das portas da igreja, mas é o cinismo da igreja. Então eu não quero falar do cinismo presente nas universidades, presente no mundo que a gente chamaria, ao meu ver, de uma maneira bastante inapropriada, de mundo secular ou de mundo, não é? Mas nesse contexto que seria o contexto próprio da fé. Então, como que a gente lida com a questão do cinismo nesse contexto que já é um contexto de afirmação da nossa crença ou da nossa fé? Eu queria começar lembrando uma passagem dos Lusíadas. Tem uma expressão muito comum que vai ser usada por Camões e vai se repetir ao longo da tradição literária portuguesa, tanto entre os literatos quanto, em especial, os poetas. Chama-se a expressão máquina do mundo. Provavelmente você já ouviu isso em algum poeta e algum dramaturgo lusitano ou brasileiro. O que isso significa? O que significa essa expressão máquina do mundo? Vamos ver em primeiro lugar a primeira ocorrência dela, exatamente nesse canto do Lusíadas. Olha o que ele diz: vês aqui a grande máquina do mundo, etérea e elemental, que fabricada assim foi do saber alto e profundo, que é sem princípio e meta limitado, que encerca em derredor este rotundo globo, e sua superfície tão limada é Deus. Mas o que é Deus? Ninguém o entende, que há tanto engenho humano não se estende. Então é o canto 10º, estrofe 80. Interessante, o contexto e a época, não é? Século XVI, é o século, portanto, de uma importância fundamental para o Ocidente, principalmente para o contexto latino-americano. É um contexto também do ponto de vista da história ocidental, de mudanças e de transformação de paradigmas, os mais importantes que a gente poderia elencar nessa fase que se chama a modernidade, não é? Que gerou e que é ainda hoje a maior influência no nosso contexto, obviamente, ocidental. Basta a gente lembrar que se trata de uma época que nos remete à Reforma Protestante, ao humanismo, Renascimento, uma época de uma efervescência incrível. E o que talvez seja mais característico dessa época é a nova concepção de ciência, não é? E obviamente
o espírito científico da época, que foi extremamente aguçado por novas descobertas, por novas abordagens, e isso obviamente gerou uma certa busca dos seres humanos, dos pensadores em especial, dos cientistas em especial, para decifrar esse mundo que a gente vive. Por isso a gente vai ver do século XVI em diante uma tentativa de decifrar o enigma do mundo. O mundo é uma máquina e a gente vai tentar analisar essa máquina o máximo possível para tentar compreender como essa máquina funciona, para que a gente possa lançar o nosso olhar para uma máquina e tentar decifrar o mecanismo e o enigma desta máquina. A gente já tem que partir do pressuposto de que a máquina tem um ordenamento inteligível, tem uma pragmática, tem, portanto, uma finalidade, tem uma espécie de designer, tem uma espécie de orientação inteligente, não é? Então, a ideia é de que a máquina está aí, ela possui uma inteligência, ela possui um sentido, ela possui uma razão de ser. O que a gente precisa fazer? A gente tem que investigar essa máquina, a gente tem que mergulhar nessa máquina e decifrar os enigmas dessa máquina. A natureza, uma das expressões mais usadas é a natureza como o livro, um livro aberto para a ciência, um livro que precisa ser lido, um livro que precisa ser compreendido pelos cientistas ou por aqueles homens voltados para o saber. Então, note que por detrás dessa perspectiva de um mundo que tem uma razão de ser, tem um sentido, você tem uma busca, uma necessidade, uma vontade de decifrar o código. Isso dá energia, isso energiza os homens do século XVI. Faz os caras passarem horas a fio tentando compreender a realidade do mundo, tentando compreender não só a natureza, mas o que decorre dessa natureza, como, por exemplo, a política, a sociedade, a teologia, e absolutamente tudo o que envolve o mundo que a gente vive. Além do mais, a perspectiva é bastante otimista em relação a Deus. Embora Deus permaneça num aspecto de incognoscibilidade, de inacessibilidade, a ideia é de que Deus, não é, está na superfície, no transfundo de todo este mundo enigmático que a gente vive. Então Deus ainda ocupa um lugar de importância nesse século que é o século XVI, embora esse século já venha sendo marcado por um questionamento da autoridade da igreja em relação à ciência, um questionamento com relação à centralidade do pensamento em Deus, porque essa centralidade não poderia estar no próprio homem, que é a marca do humanismo. Nessa época vai surgir, por exemplo, principalmente logo em seguida, a figura importante de Descartes, que já é uma figura posterior da Reforma, mas ainda reverberando as mudanças da Reforma, e que vai considerar, a partir de uma perspectiva humanista, que o conhecimento desse mundo, dessa realidade, a maneira de decifrar esse enigma que é o mundo, essa máquina que é o mundo, ainda parte da necessidade, embora parta do homem, ainda parte de uma necessidade de fundamentar a existência de Deus. Você vai ver ele trabalhando com as categorias da existência de Deus. Quando você lê as meditações metafísicas, a terceira meditação se dedica a provar que Deus existe, porque para Descartes é importante que Deus seja o fundamento de todo o nosso saber, para que a gente não se engane, por exemplo, quando a gente raciocina 2 mais 2 igual a 4, para que a gente não se engane quando a gente raciocina que a menor distância entre dois pontos é uma reta. Entretanto, se a gente der um salto, não é, pirotécnico, do século XVI para o século XX,
essa perspectiva, esse otimismo, essa vontade de descobrir o mundo, essa vontade, olha, ainda que eu não saiba nada sobre Deus, pelo menos eu vou me dedicar para saber o que é o mundo, vou tentar entender a natureza, para entender os processos sociais, os processos políticos, os processos psíquicos, os processos antropológicos, vou tentar entender tudo isso a partir da decifração do mundo. Século XX é um século de completo desânimo com relação à máquina do mundo. São duas guerras que acabam com toda a possibilidade do homem ter esperança de entender o mundo que ele vive. Olha só o que um poeta mais conhecido de nós, como ele trabalhou esse tema da máquina do mundo em sua obra. Carlos Drummond de Andrade escreveu exatamente um poema chamado A Máquina do Mundo. O poema vai se dedicar exatamente a esse tema. Olha só como um trecho do poema vai dizer. Quero que você monte a seguinte imagem. O poema é a construção de um passeio que um mineiro dá numa estrada pedregosa de Minas. E aí ele se depara com a máquina do mundo. Então, ou seja, aquilo que todo mundo está querendo encontrar, decifrar, ele encontra numa estrada pedregosa de Minas. Eu queria que você prestasse atenção na reação deste mineiro quando ele encontra a máquina do mundo. Talvez você encontre alguns irmãos de sua igreja aqui. E como eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas pedregosa, e no fecho da tarde um sino rouco se misturasse ao som de meus sapatos, que era pausado e seco, e aves pairassem no céu de chumbo, e suas formas pretas lentamente se fossem diluindo na escuridão maior, vinda dos montes e de meu próprio ser desenganado, a máquina do mundo se entreabriu, para quem de arrompeja se esquivava, e só de o ter pensado se carpia. Baixei os olhos, incurioso, laço, desdenhando colher a coisa oferta que se abria gratuita a meu engenho. A treva mais estrita já pousara sob a estrada de Minas pedregosa, e a máquina do mundo, repelida, se foi miudamente recompondo, enquanto eu, avaliando o que perdera, seguia vagaroso de mãos pensas. Qual é a reação do nosso amigo quando encontra a máquina do mundo? Incurioso, laço, desdenhando da máquina do mundo, desinteressado. Você acha mesmo que o desinteresse dos adolescentes e jovens da tua igreja por questões fundamentais, como por exemplo, o sentido da vida, é porque está faltando chamar a atenção deles? E aí, não, vamos lá, vamos chamar a atenção desses adolas aqui da igreja, desses jovens da igreja, porque eles estão precisando orar, vamos mandar esse povo orar, porque o problema deles é que eles não estão orando, estão ficando tudo demoniado. Não é? Porque começa a perguntar sobre essas questões de sentido, de razão. Não, eles são fruto desse tempo. Ele é fruto não só desse tempo, ele é fruto de uma luta que está enraizada em você. Em você, o desinteresse pela máquina do mundo está presente. Nós somos desinteressados disso. Veja como a gente encara, por exemplo, num curso de teologia, matérias como teologia sistemática. Primeira pergunta que o aluno faz, que deixa o professor de teologia sistemática absolutamente arrepiado: VC, para que serve isso? Bastou trabalhar qualquer reflexão que tente compreender a complexidade do mundo. A gente está 2000 anos aí, cada um falando uma coisa, não é? Ninguém vai chegar a uma solução para esse problema. Para que discutir sobre isso? Para que levantar discussão sobre isso? Ninguém vai chegar a lugar nenhum. É um completo desinteresse de decifrar os problemas e as dificuldades do mundo que a gente vive. O problema não é esse. E aí a minha pergunta para você é: como você reage
Como você reage com esse movimento dentro de você, que é um movimento de completo desinteresse com relação, por exemplo, a saber sobre o ser de Deus? Quantas horas você gastou hoje meditando, por exemplo, sobre os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus? Como, por exemplo, onisciência, onipresença, ou os atributos comunicáveis como amor, bondade. Quanto tempo do seu tempo você se dedicou para pensar, por exemplo, sobre as implicações da presciência de Deus? Muito difícil, porque a gente tem uma tendência já dentro de nós, da nossa época, que é fruto da nossa época, que já é um movimento de completo desinteresse pelas questões de ordem última. Entretanto, existe uma questão de ordem última que é de extrema importância para você e para mim, que se chama o sentido da vida. Me diga qual é o sentido da vida? Ai, professor, Jesus. Se falar um negócio desse, eu vou bater em você. Não porque você não está certo, mas porque essa é uma resposta que simplesmente você usa para ocultar a sua tremenda ignorância com relação ao sentido para a tua vida. Porque é muito fácil você dizer: Jesus, você vai estar certo, óbvio. É óbvio que você vai estar certo, ninguém vai discordar de você. O problema é que você dizer apenas Jesus não é suficiente. Eu vou te fazer a pergunta: e o que é Jesus para você? Se você disser para mim: Jesus é aquele que me dá um carro do ano, eu vou ter dificuldade de acreditar que o seu Jesus é o mesmo que o meu. Está entendendo que não é tão simples assim falar sobre o sentido da vida? E quando a gente fala sobre o sentido da vida, a gente fala sobre algo que dá razão, que dá fundamento para esse mundo que a gente está vivendo. Então responder a pergunta que talvez seja a mais importante da nossa vida, não é tão simples assim. Então a pergunta mais importante para a tua vida, de todas as questões de ordem última, como por exemplo, o que é a vida após a morte? Não é uma outra pergunta de ordem última terrível, ninguém sabe dar uma resposta, então é melhor não pensar, é melhor não tentar decifrar. Talvez a mais dolorosa não seja essa, a mais dolorosa seja exatamente qual é o sentido da vida. Porque se você não tiver um sentido da vida, um sentido para a vida, como é que você consegue viver? E é sobre isso que o cinismo fala. O cinismo fala sobre como a gente lida com o sentido da vida quando a gente não acredita mais que a vida tem sentido. Mas a gente não quer assumir que a gente não acredita que a vida tem sentido. Então a gente fala que a vida tem sentido e diz: Jesus é o sentido da minha vida. Mas não porque a gente crê que Jesus é o sentido da nossa vida. É porque se a gente não acreditar nisso, a gente simplesmente vai viver uma vida sem sentido e não vai ter condições de alimentar a nossa busca no dia a dia. Então a gente vai falar de cinismo. E cinismo aqui não tem absolutamente nada a ver com aquele cara que trabalha lá na tua empresa, ou no lugar onde você trabalha, ou lá na igreja. Aquele cara que não é meio falso. Esse cara é cínico, não é aquele risinho, sarcás. Não, o cinismo aqui que a gente vai falar é uma escola filosófica. É uma maneira que, na história do pensamento, historicamente se apresentou uma solução para o problema da incredulidade em relação ao sentido último da vida. E talvez o representante mais importante seja esse sujeito, Diógenes o Cão. Já ouviram falar em Diógenes o Cão? Tem um livro escrito por um outro filósofo chamado Diógenes Laércio, uma espécie de leão lobo da filosofia, um fofoqueiro da filosofia. Escreveu Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres. Aqui ele fala sobre a vida de todo mundo. E aqui ele fala sobre Diógenes o Cão. Talvez seja o material histórico que a gente tem de maior informação sobre Diógenes o Cão. Então, se você quiser saber alguma coisa sobre Diógenes o Cão, se interessou, então você vai encontrar talvez o que seja mais, as informações mais importantes de Diógenes o Cão aqui, mais ou menos umas 3, 4 páginas.
Quem era Diógenes o cão? Você está vendo aí, né? Nesse desenho tem um barril, tá certo? Tá vendo? Tem um cão, ele é chamado de chamado de Diógenes o cão justamente porque ele gostava de se identificar e ser identificado com os cães, não é? Porque ele entendia que os cães, eles não se preocupavam em absolutamente com nenhum ordenamento social, não é? O que eles querem fazer, eles vão e fazem. Acabou, eles obedecem uma natureza animal deles e pronto. Eles não estão preocupados com o que está acontecendo em volta, não é? Então eles simplesmente vão seguindo a vida deles. Então ele dizia que ele admirava mais os cães do que os homens. Talvez daí venha aquele argumento, né, de quanto mais eu convivo com os homens, mais eu gosto dos meus cães, né? Talvez venha daí esse tipo de filosofia. Mas a ideia era de que ele era chamado de Diógenes o cão porque se comparava aos cães, e ele um dia desistiu de viver como os homens debaixo de uma casa, de um teto, e resolveu viver num barril, uma espécie de Chaves, não é dos nossos dias, né? Chaves del Ocho. Vivia num barril, e a semelhança com o nosso Chaves aqui não é de todo assim, inusitada. O próprio Diógenes o cão era muito semelhante a essa figura do sem querer querendo, não é? A figura de alguém que é extremamente irônico, que parece um idiota, que parece um cara que fala umas coisas absurdas, insuportáveis, mas ao mesmo tempo é um cara amado por todo mundo. Então é uma espécie de relação desse Chaves com seu Madruga, com Diógenes o cão e Atenas, não é? Ao mesmo tempo que tem uma relação de ódio, porque ele fala umas coisas que são absurdas, ao mesmo tempo eles amam Diógenes o cão, amam ao ponto de um cara que numa dessas ironias que Diógenes o cão vivia fazendo, ele encontrou um cara meio troglodita no meio do caminho, o cara foi para cima dele e quebrou o barril dele. O cara foi quase linchado pela população, e a população deu de presente para ele um novo barril. O cara era amado pelos gregos. Mas olha o tipo de reflexão que Diógenes o cão fazia, presta atenção. Isso é Diógenes Laércio falando sobre o Diógenes o cão. Diógenes estava pedindo uma esmola para uma estátua. Então imagina o cara diante de uma estátua pedindo esmola. É essa cena, ele está pedindo esmola para a estátua. Aí um amigo dele se aproxima e lhe pergunta a razão de ele estar fazendo o que ele está fazendo. Cara, o que você está fazendo aí? Aí ele explicou: estava treinando para me habituar a lhe pedir algo em vão. Imagina. É uma maneira muito assim, gentil de você tratar o seu amigo, né? Vendo um mau arqueiro, um cara que estava errando as flechas, Diógenes sentou bem perto do alvo e disse, para não ser atingido. É um cara extremamente legal, né? Um homem muito feio perguntou se Diógenes acreditava nos deuses. E ele respondeu: como não haveria de acreditar se vejo que és odiado por eles? Parece a sessão de Chaves, não? O dono de uma casa tinha escrito na porta de sua casa: não entre aqui nenhum mal. Diógenes comentou: e por onde entra o dono da casa? Vendo uma mulher pendurada numa oliveira, Diógenes exclamou: seria ótimo se todas as árvores produzissem frutas como essa. Apesar de tudo isso, Diógenes Laércio lembra que os atenienses o amavam. Tanto era assim que quando um rapaz lhe quebrou o barril, os atenienses surraram o rapaz e deram outro barril a Diógenes. Diógenes era contemporâneo de Platão. Ele teve vários encontros com Platão, mas um desses encontros foram históricos. Platão definira o homem como bípede implume, sem asas. E aí todo mundo começou a aplaudir. Diógenes depenou um galo
e o levou ao local das alas, exclamando: aqui o homem de Platão. É um bípede em plume. Entretanto, certa vez, ouvindo uma preleção de Platão sobre as ideias, cujo filósofo se referia usando as palavras humanidade, cadeiridade para se referir à essência da cadeira, humanidade para se referir à essência do homem, Diógenes ponderou: o homem e a cadeira eu vejo, Platão, porém tua humanidade e cadeiridade não posso ver de forma alguma. Aqui ele já lança a base da filosofia dele. Ele é um cara que não vai aceitar a ideia de que existam essências, que existam ideias pelas quais a gente compreenda a realidade à nossa volta. Em outras palavras, ele não vai acreditar que existe no mundo uma razão de ser para as coisas. Porque o que Platão mais acredita? Que cada coisa tem uma razão de ser. E por isso, quanto mais eu estudo a razão de ser de uma coisa, mais eu sei o que essa coisa é. Por isso, a razão da vida é muito importante. Porque quanto mais eu sei a razão da vida, mais eu vou saber o que é a vida. Porém, Diógenes o Cão é extremamente cético com relação a essa ideia de Platão de que existe um mundo de essências, um mundo verdadeiro, e que esse mundo aparente que a gente enxerga, que a gente vive, ele é falso. De que na verdade esse mundo, ele é apenas uma sombra de uma realidade que é extremamente mais interessante no que diz respeito ao conhecimento da realidade. E que todas as vezes que eu me prendo a mera experiência sensorial do mundo, eu estou muito longe de conhecer a profundidade das coisas e a razão de ser das coisas. Para Platão, a ideia de Platão é muito semelhante à de Camões. Estamos diante de um mundo, esse mundo é um mundo aparente, mas a gente precisa mergulhar nele para descobrir a máquina do mundo. Como decifrar o mundo? Diógenes o Cão é completamente cético com relação a essa possibilidade de decifrar a máquina do mundo. Talvez um dos cínicos mais importantes do nosso tempo seja Friedrich Nietzsche. Num livro chamado Como o Mundo Verdadeiro se Tornou Finalmente uma Fábula, isso está no Crepúsculo dos Ídolos, né, já traduzido para o português, uma tradução excelente, por sinal. Ele diz o seguinte: abolimos o mundo verdadeiro. Que mundo restou? O aparente, talvez. Não. Com o mundo verdadeiro, abolimos também o mundo aparente. Ora, se não existe uma realidade última, se não existe um enigma para decifrar, se não existe um além do mundo que precisa ser conhecido, porque é esse além do mundo que, ao ser conhecido, traz luz a esse mundo aparente, se esse mundo verdadeiro que traz luz não existe, tampouco vai existir o mundo aparente. Ou seja, essa dinâmica já não mais existe. Não existe mais o que conhecer. Não existe mais a necessidade de conhecer. Para que eu vou me dedicar a decifrar um mundo que não existe, que é produto da minha imaginação, que é uma fábula? Então um cristão vai ter dificuldade de lidar, de evangelizar, de se comunicar, de defender a sua maneira e o seu ponto de vista no mundo cínico? Claro que vai. Claro que vai, porque não há cristão que não defenda a ideia de um mundo que está para além da nossa capacidade de apreensão e que, portanto, nós não conseguimos ainda decifrar, mas ele existe. Ou será que existem cristãos ateus? Mas acho que tem um cristão materialista dialético. Bom, não é cristão, porque é uma coisa ou outra. Não dá para você ser as duas coisas ao mesmo tempo. Não dá para você ser ateu e cristão ao mesmo tempo. Na Inglaterra tem uns pastores assim, né? Que aceitaram que eles são ateus. É engraçado, né? Ver os caras falando, né? Não, sou ateu. Mas pô, você é pastor. E como é que você prega na sua igreja? Bom, eu prego para as pessoas a importância delas viverem uma vida sem Deus. Mas
como assim você prega? Eu ensino as pessoas o seguinte: olha, gente, nós não podemos mais ficar orando, pedindo para Deus entrar na nossa história, mudar a nossa história, fazer e acontecer, porque Deus está morto, não vai intervir, não vai entrar no nosso contexto, não vai trabalhar na nossa história, não vai fazer absolutamente nada para resolver as suas situações cotidianas. Então vamos viver como se Deus não existisse. Mas aí ele termina, ele diz: mas o que você faz depois que você prega isso? Depois que faz eu oro. E como que você ora? Eu digo: oh meu Senhor, eu queria pedir a tua ajuda, Pai, para a gente poder viver nesse mundo sem o Senhor. Ajuda-nos a viver neste mundo como se o Senhor não existisse. Bom, isso já não é mais cinismo, né? Isso tem um outro nome, mas o horário não permite eu falar o que de fato isso significa. Então, vou recolher exatamente a análise que nos interessa, que é o cinismo. Óbvio que Nietzsche não está falando dessa aberração. Isso é uma aberração. O pastor até é uma aberração. Nietzsche não chegaria a esse ponto, não é? O que Nietzsche está tentando chamar a atenção é de que não existe mais em nós a crença clara, como era antes, de que esse mundo possui um ordenamento, uma razão de ser que precisa ser decifrado. Nietzsche vai dizer o seguinte: gente, Deus está morto e não foi eu que matei, nós matamos Deus, somos nós que não acreditamos mais em Deus. Porque se você não acredita no mundo verdadeiro, em contraposição ao mundo aparente, se você não acredita na Matrix, e eu trouxe aqui 2 pílulas aqui, depois eu vou oferecer para outra aqui. Se você não acredita na Matrix, meu amigo, se você não acredita no mundo verdadeiro, simplesmente Deus está morto, sim. Para esse contexto, sim. No entanto, o que Nietzsche faz é apenas constatar esse sentimento no seu tempo. Ele é apenas uma voz que diz o que ninguém tem coragem de dizer. Sabe aquela aula que o professor está dando um conceito, por exemplo, trabalhando o problema do mal, e aí levanta as questões de Epicuro, aí depois trabalha as questões de Leibniz, trabalha a questão dos futuros contingentes, trabalha todas as questões. Aí tem um aluno que quer fazer, que de repente para e faz aquela pergunta que parece que alivia todo mundo. É a pergunta que todo mundo queria fazer. Então, essa sensação é a que a gente deve ter quando a gente lê Nietzsche. Nietzsche fala o que até então ninguém tinha tido a coragem de dizer. E quando ele diz em nome de toda uma consciência majoritária, que não precisa ser necessariamente a maioria, mas a hegemônica, a que domina o campo do saber. Eu gosto muito de vou ter que diminuir aqui, que deu um defeitinho aqui no slide. Eu gosto muito de usar esse exemplo nas aulas de hermenêutica. Tem um livro do Samuel Beckett. Já ouviram falar do Samuel Beckett? Prêmio Nobel de Literatura. Um dos principais dramaturgos daquilo que ficou conhecido como o teatro do absurdo. Já ouviram falar no teatro do absurdo? Já, né? Então, ele era o pai dessa criança aí. E ele escreveu um livro de aproximadamente 300 páginas. Tem tradução para o português. Qualquer trecho que você pegar do livro é mais ou menos assim: tudo isso, o tempo que leva para dizer tudo isso, minha voz, uma voz minha, não, como aquela mais fraca, menos clara, mas o teor, e de volta a Pim, onde abandonado, parte 2, ela ainda pode terminar, ela deve terminar, é melhor, só falta 1/3, 2/5, então parte 3, deixando só a parte 3. Quem entendeu? Meu, imagina que qualquer parte que você abrir do livro vai ser assim. São 300 páginas. Quando eu olho esse trechinho aqui, eu até tenho vontade, acho que, de arriscar uns textinhos aí. Vai que para o Nobel de Literatura escrevendo isso, meu amigo. O problema é que esse cara é um gênio. O que ele fez? Ele escreveu 300 páginas de um texto que não faz o menor sentido. Porque ele diz assim: se eu e você não acreditamos que há um sentido último para as coisas,
Se nós já vivemos uma época nihilista, uma época que assumimos a morte de Deus e que não há razão última para as coisas, então por que você procura entender um texto? Por que você tenta entender o sentido de um texto? Então eu vou desafiar você, meu leitor, que não acredita no sentido da vida, que não acredita que haja uma razão para a vida, a ler um livro sem entender. Porque assim é a vida, assim é o mundo. Um livro que se lê e ninguém entende, porque simplesmente não tem sentido, não faz sentido. O mundo é um absurdo, então esse livro é um absurdo. Leia. Eu só queria entender como que os caras traduziram isso para o português. Mas é genial. Só que ao mesmo tempo, o que o Samuel Beckett tem em mente? A ideia é do seguinte: olha, o mundo não tem sentido. O mundo é um grande absurdo. E a gente tem que aprender a viver esse absurdo. A gente tem que aprender a viver nesse mundo sem sentido que a gente vive. Talvez um dos pensadores mais conhecidos, né, na pós-modernidade principalmente, né, naquilo que se chama pós-modernidade, ou reflexão sobre a pós-modernidade, e aí todos os outros adjetivos que multiplicam-se de acordo com as perspectivas e interpretações daquilo que vem a ser o nosso tempo, a nossa época, é Jacques Derrida. Tem um livro dele chamado Gramatologia, e ele diz o seguinte: o Ocidente é logocêntrico. Logo vem de logos, que é razão, sentido. Razão de ser, sentido das coisas. Então, quando o filósofo grego, Platão, Aristóteles, procuram os logoi no mundo, a razão de ser das coisas e dos seres, o que ele está procurando é exatamente decifrar essa máquina do mundo. E o que Derrida diz? Olha, realmente o Ocidente foi durante muitos e muitos anos logocêntrico, sempre tentando encontrar o sentido das coisas, encontrar o sentido da vida, encontrar o sentido do sofrimento, tentar o sentido da natureza, da ciência e de tudo à nossa volta. Isso não só trouxe implicações para a ciência, trouxe implicações para as ciências naturais, mas para as ciências do espírito, como hermenêutica, psicologia, história, filosofia, psicologia, sociologia. Todas essas ciências, todas as disciplinas sofreram exatamente o impacto do que seria a morte de Deus. Então a morte de Deus não é um problema meramente religioso, não é um problema de ordem meramente religiosa, é um problema que diz respeito à estrutura de visão de mundo do nosso tempo, do qual você e eu não estamos imunes. Você não está blindado do cinismo, você não está blindado com relação ao niilismo, a esse mundo em que se tem completa ou quase completa resistência a qualquer manifestação de um sentido último nas coisas. Somos frutos do nosso tempo. Ele vai dizer que o pensamento logocêntrico é o centro do pensamento ocidental. O problema é que uma vez que você desvaloriza o sentido último das coisas, o que você perde? Toda essa segurança que você tem ao longo desses anos em torno de uma busca incansável por decifrar o enigma do mundo. Já leram o mito de Sísifo de Camus? Quem já leu? Temos um salvo em nosso meio, uma pessoa feliz, porque cada dia que você passa dessa sua vida sem ler o mito de Sísifo, mais triste é a tua vida. Tá bom? Essa ênfase foi só para dizer para você o seguinte, em outras palavras, tecla SAP: leia ontem o mito de Sísifo. Foi escrito por Albert Camus, contemporâneo de Sartre. Já ouviram falar em Sartre? O mito de Sísifo é um livro que vai trabalhar exatamente a questão do sentido da vida. O tema é esse, né? E trabalha a partir da recuperação de uma alegoria, ou melhor dizendo, de um mito entre os gregos, que é o mito de Sísifo. Sísifo foi condenado pelos deuses a carregar uma pedra maior do que ele.
Ele levava essa pedra do sopé da montanha até o cume da montanha. Passava o dia inteiro debaixo de um sol escaldante, levando essa pedra. Quando ela chegava lá em cima, já era de noite, mas a pedra rolava até o sopé da montanha. Ele descia a noite adentro, para no dia seguinte pegar essa pedra e levá-la novamente para o cume da montanha. Quantos aqui pensaram no trabalho? Bom, essa é a perspectiva grega do trabalho, nada cristã, não é? Porque o trabalho para os gregos é o castigo dos deuses, não é? Em nenhum momento a narrativa cristã vai dizer que o trabalho ele é um castigo dos deuses, ou um castigo de Deus, melhor dizendo. O que a gente vai ver é que o trabalho hoje vive sob os efeitos da queda, como absolutamente qualquer outra área importante da vida. Não há nenhum centímetro quadrado da nossa existência que não tenha um efeito da queda. Isso não significa que essas coisas que sejam afetadas pelos efeitos decorrentes da queda, sejam elas inerentemente más ao castigo de Deus. Esse não é o caso, por exemplo, do trabalho, mas para os gregos era. O trabalho era um castigo dos deuses, porque os gregos não viam o menor sentido no trabalho. Porque a pergunta mais importante que eu te faço é: por que você trabalha tanto? Porque eu quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar muito dinheiro. Aí eu faço a segunda pergunta: bom, mas e se você morrer? Vai ficar esse silêncio sepulcral. Porque na hora em que você pensar a morte, você automaticamente vai pensar: puxa, eu tenho garantia de que se eu trabalhar eu vou ganhar dinheiro. E olhe lá, você está no Brasil. Mas você não tem nenhuma segurança com relação à sua morte. Você não sabe quanto tempo de vida você tem. Você pode olhar para você, achar você extremamente saudável, não é? E isso não joga papel fundamental nenhum na nossa consciência com relação ao tempo de vida que a gente vive. Nossa vida toda está nas mãos de Deus. A gente é como um fôlego, a gente é como a erva do campo. Seca-se a erva, seca-se a flor. Ou seja, dura um instante, dura um momento. Por isso a nossa vida não pode ser planejada. Eu vejo pessoas às vezes no ambiente pastoral mesmo, conversando. Eu sempre faço essa pergunta. Quando alguém diz: pastor, eu estou trabalhando muito. Eu faço a pergunta clássica: por que você está trabalhando muito? Aí vem a resposta clássica: porque eu quero dar o melhor para os meus filhos, eu quero dar o melhor para minha esposa, eu quero lá na frente comprar um sítio, porque eu quero me aposentar e viver com meus filhos, minha família. Aí eu faço a pergunta clássica também para ele: e você imaginou se um dia um caminhão passar por cima de você? Ele fica, é meio trágico mesmo, não é? A experiência pastoral do gabinete às vezes não é tão assim bonitinha como a gente enxerga, porque ela precisa ter momentos de confronto. Fala: poxa, pastor, eu planejei o meu futuro, mas no meu futuro que eu planejei, eu não contava com essa história do caminhão. Pois é, a gente planeja o nosso futuro, mas não dá para planejar o imponderável, não dá para planejar o que foge ao nosso controle. E o que foge ao nosso controle? A morte. Então a pergunta: por que você trabalha tanto? Ela precisa ter uma outra resposta. Um cristão não trabalha tanto para ser feliz. O trabalho para o cristão ela deve ter um outro sentido, mas isso é uma outra palestra sobre cosmovisão cristã e trabalho. Mas a gente está falando de uma outra coisa, que é o sentido da vida. Para os gregos, né? Sísifo foi condenado a empurrar incessantemente uma rocha até o alto de uma montanha, de onde tornava a cair por seu próprio peso. Pensaram com certa razão que não há castigo mais terrível que o trabalho inútil e sem esperança. A pergunta é: se a vida não tem sentido, se o mundo não tem sentido, se nada faz sentido, se tudo isso que está diante de você é um grande absurdo, a pergunta que eu lhe faço é: por que viver? Para que viver? Note que se a gente parar a nossa palestra por aqui, a gente vai ter um potencial suicida muito forte, não é? Porque a gente jogou toda a pressão em cima exatamente daquilo que representa o espírito de nossa época. Vamos lembrar de Diógenes o Cão. Se ele tivesse hoje aqui entre nós e escutando essa palestra, e chegasse exatamente nesse aspecto pessimista, pesado, soturno que a gente chegou agora,
e ele fosse convidado a dar uma palavra de esperança, de otimismo, e fosse pregar para você e dizer assim: olha, eu tenho uma mensagem para você. Que mensagem ele daria? Sem dúvida ele daria a mais importante mensagem que ele via ser fundamental na sua filosofia, que é a seguinte: você precisa encontrar uma razão para viver ou uma corda para se enforcar. Ó, que mensagem esperançosa! Mas essa é a base do cinismo. Este é o fundamento do cinismo. É a doutrina mais... Não estou dizendo que é uma das doutrinas do cinismo. Eu estou dizendo que é a doutrina mais importante do cinismo. Luiz Navia escreveu esse livro, chama-se Diógenes o Cínico. Para aqueles que ficaram interessados, né, para entender melhor o que é o cinismo, eu diria que este livro aqui é um dos mais importantes. Tá? Mas lê a Bíblia. Tá bom? E se possível, se livre das cordas em sua casa. Mas olha que coisa interessante. Diógenes entendia o seguinte: precisamos encontrar uma razão. Derrida está certo. Nós somos logocêntricos. A gente procura uma razão de ser nas coisas. A gente procura um sentido nas coisas. Mas se a gente não encontra um sentido, se a gente não encontra uma razão, o que acontece? Se nós somos logocêntricos e não existe um logos, a gente não consegue viver. É isso que está acontecendo. Não dá para viver, não dá para trabalhar, não dá para arrastar uma pedra até o cume da montanha se eu não souber o para que isso serve. Se não tiver sentido nessa pedra, não vou trabalhar todos os dias, não vou me dedicar, não vou gastar toda a minha energia em uma coisa que eu não vejo o menor sentido. Se você trabalha todos os dias, é porque você vê sentido no seu trabalho. Ninguém vai trabalhar, ninguém vai desenvolver a vida como uma pedra até o cume de uma montanha, sabendo que isso não tem o menor sentido, que não serve para nada. Mas e se você soubesse, tivesse a certeza de que Deus está morto, de que não existe uma máquina do mundo, de que não existe uma razão para viver, de que não existe um sentido para viver? O que você faria? Exemplo clássico: você está sobrevivendo a um naufrágio, todo navio foi a pique, todos os tripulantes vieram à morte, morreram, faleceram. Só você sobreviveu. Você está segurando num objeto lá do navio. E está preso a essa madeira, boiando, e você não sabe até quando você vai aguentar, mas você tem um apito, tá certo? O que fará você pôr esse apito na boca e assoprar ele? Esperança. E qual é a tua esperança? Alguém vai te ouvir, tá certo? Então, enquanto houver a possibilidade de alguém te ouvir, você vai continuar apitando. Mas suponhamos que você tenha certeza absoluta, inegável, como 2 mais 2 é igual a 4, como menor distância entre dois pontos é uma reta, o todo é maior do que as partes, evidências como essas, da qual você não tem a menor dúvida. Você não tem a menor dúvida, pelo contrário, você tem a certeza de que ninguém vai te ouvir, de que não existe ninguém para te salvar, não existe guarda costeira, não existe possibilidade alguma de salvação. Quem aqui continuaria apitando? Esse é o nosso maior ponto. Porque para a gente continuar apitando, a gente precisaria abrir mão do nosso logocentrismo. A gente precisaria admitir que a gente vive no absurdo. Se a gente tem certeza de que nada vai mudar o quadro, a gente simplesmente não apita mais. E a pergunta é: por quê? Porque temos a certeza.
Então, se temos a certeza de que não existe nenhuma razão no mundo, a pergunta é: por que vamos continuar apitando? Vai ter gente que vai continuar apitando. Quem vai continuar apitando? Os cínicos. Os cínicos vão continuar apitando. Porque os cínicos vão dizer o seguinte: eu tenho certeza de que ninguém vai me salvar aqui, mas eu preciso acreditar que alguém vai me salvar, mesmo tendo a certeza de que ninguém vai me salvar, porque se eu não acreditar que alguém vai me salvar, mesmo que eu não tenha certeza de que haja salvação, eu não vou conseguir segurar esse tronco até o final. Então eu preciso de alguma maneira fazer de algo que eu não acredito ser a minha salvação, ser a minha salvação. Eu preciso fazer de conta que eu acredito. Então é o sujeito que não acredita mais em Deus. Deus para ele não mais existe. Deus para ele é apenas uma figura, uma projeção da nossa mente, uma projeção do nosso intelecto, uma projeção da nossa interioridade. Deus, ele é apenas uma criação do homem. C.S. Lewis diz uma coisa muito interessante, né? Ele diz assim, no Cristianismo Puro e Simples: eu acredito justamente em Deus porque ele é uma ideia que jamais poderia ter passado na cabeça de um ser humano. E óbvio que ele não está falando do conceito de Deus, mas o conceito de Deus cristão. Que ser inteligente criaria um Deus trinitário e encarnado? Quando a gente vê e estuda, por exemplo, a teologia, e a palavra teologia ela não é cristã. A palavra teologia foi cunhada por Platão. Platão é o primeiro a usar a palavra teologia. A teologia não é uma invenção dos cristãos. Sequer os apologistas usavam a expressão teologia. Eles usavam a expressão filosofia, porque entendiam que o cristianismo não era algo esotérico. O cristianismo era uma filosofia. Depois, na Idade Média, que teologia se tornou um outro conceito, mais no contexto cristão. Mas no contexto filosófico antigo, teologia era uma discussão já presente. E tanto Platão, principalmente Sócrates, Platão e Aristóteles, não acreditavam na ideia de que existiam vários deuses. Eles entendiam que a multiplicidade de deuses, tanto é que uma das acusações que pesa sobre Sócrates é a de politeísmo. E porque ele era contra o politeísmo, então ele foi chamado de ateu. Como vai acontecer com os cristãos que não vão acreditar nos outros deuses, mas vão acreditar apenas no Senhor e vão ser chamados por isso de ateus? Não é porque acreditavam num único Deus, porque um único Deus, não é? Como uma espécie de causa, não é? Do mundo. Ele é plausível para a razão humana, mas não é plausível à Trindade. Me prova filosoficamente a Trindade. A gente pode provar que existe uma causa natural para tudo isso que existe no mundo, mas provar que esta causa é trinitária é outros 500. É um outro movimento. É um movimento da fé. O interessante, em toda essa discussão que a gente está levantando, é que a razão de ser do mundo e das coisas, ela é algo inerente ao nosso tempo, ao nosso contexto, ao Ocidente. E Dionísio entendia exatamente isso, que hoje é o nosso drama. Se a gente não mais crê em Deus, isso não é suficiente, porque se Deus não existe, então a gente está fadado a um mundo insuportável. Insuportável. Basta a gente ler Dostoiévski e a gente vai descobrir a insustentabilidade do mundo que a gente vive, quando ele é um mundo concebido sem Deus. Então, já que temos a certeza, né, de que Deus está morto, a grande pergunta é: como a gente vai continuar vivendo? Como a gente vai saber o que é o certo e o que é errado? Onde estão os padrões, os valores? Como é que eu vou saber que algo é valioso, supremo, digno de ser contemplado? A única maneira que o cínico vai encontrar para resolver essa situação é acreditando que existe um sentido para a vida
mas esse sentido, ele na verdade é um sentido criado por ele. Vamos ver o que um cínico um cínico radical, ele vai afirmar. Ele vai dizer o seguinte: a vida é um absurdo e não há o menor sentido. É a certeza dele. O argumento que ele vai usar: problema do mal. Problema do mal. Basta ele lembrar, no nosso contexto, de uma tsunami, basta ele lembrar a tsunami, que é um mal moral, um mal natural, ou um mal moral como Auschwitz, e ele já vai colocar para você o tremendo absurdo que é a vida humana. E quem de nós acharia sentido na tsunami, razão na tsunami e razão e sentido em Auschwitz? Enfrentaria muita oposição, enfrentaria muita dificuldade. Então, se o mundo é um absurdo, se o mundo não faz o menor sentido, então essa é a maior de todas as verdades que o cínico vai abraçar. O mundo é um absurdo, não faz o menor sentido. Poxa, mas se o mundo não faz sentido, o que Diógenes disse para a gente fazer? Não só ele, mas Albert Camus vai dizer a mesma coisa. Se você não encontrou sentido para a vida, meu filho, põe a corda no pescoço. Porque se você acorda todos os dias para trabalhar, é porque você encontrou sentido para a vida. Se você é um cínico, você fez de algo um sentido para a vida. Até Deus pode ser algo que você acredita, não porque de fato você acredita, mas porque se você não acreditar, você simplesmente não consegue levantar todos os dias para trabalhar. Isso é uma coisa impressionante, impressionante. Só que isso tem um problema muito sério, tá certo? Derrida, por exemplo, diz que todos nós somos logocêntricos, né? O cínico também. O cínico não consegue fugir da máquina do mundo. Você deve estar pensando: mas Jonas, como assim não consegue fugir da máquina do mundo? Olha como o cínico ele é estúpido nesse sentido, né? Estúpido no sentido filosófico da palavra estupidez. Ele diz o seguinte: o mundo não faz o menor sentido. Por quê? É a única coisa que fez sentido para ele. Se isso é uma resposta plausível, é porque essa resposta faz sentido para ele. Ele é escravo do sentido, ele é escravo de um padrão para a vida, ele é escravo de uma razão para a vida. E quando ele diz: olha, a vida não faz o menor sentido, e ele fica feliz com isso, é porque isso é um sentido para ele. Isso faz sentido, isso explica de alguma maneira o mundo que ele vive. Então note que realmente Derrida tem razão. Não dá para a gente se livrar da razão de ser das coisas, porque todas as vezes que a gente tenta se livrar da razão de ser para as coisas, existe o movimento da busca de uma razão de ser para as coisas, inerente a toda a nossa busca e toda a nossa tentativa de resolver a situação. Bom, o que Nietzsche vai dizer sobre isso? Bom, vivemos num contexto de absurdo, ausência de sentido. E o que significa essa ausência de sentido? Que os valores supremos se desvalorizaram, falta o fim, falta uma finalidade, falta uma razão de ser, falta uma resposta que explique o porquê estamos no mundo e porque o mundo é um absurdo, tal como a gente diz que ele é um absurdo. Tem alguns estudos já feitos sobre essa questão da relação entre a ausência de sentido e a perda de valor na vida. Vamos dar um salto nisso, porque o nosso tempo já está acabando. Tem um teólogo holandês que eu gosto muito. Ele diz uma coisa bem interessante. Ele diz: o homem secularizado de nossos dias perdeu todo e qualquer interesse verdadeiro pela religião. Porque a religião vai propor a máquina do mundo. Não existe religião que não propõe a máquina do mundo. Nem o cristianismo. Não adianta você achar que existe. Mas não existe nem ideologia, não há absolutamente nada que trate da pergunta mais fundamental da vida de alguém, que é: qual é o sentido da vida, que não trabalhe com a projeção de uma máquina do mundo. Vai trabalhar sempre com a máquina do mundo. É o mecanismo do logocentrismo, né? No entanto, ele diz que o homem secularizado em nossos dias perdeu o interesse verdadeiro na religião, ou seja, ele perdeu o interesse em decifrar o mundo.
Ele caiu presa de um estado de niilismo espiritual, vazio espiritual, negando todos os valores espirituais. Ele perdeu toda a sua fé e nega quaisquer ideais mais elevados do que a satisfação de seus próprios apetites. Para ele, Deus está morto. O homem moderno se perdeu e se considera como alguém lançado em um mundo sem sentido. Os sintomas de decadência espiritual da civilização ocidental, expresso na crescente expansão da mente niilista, não podem ser explicados por causas externas. Ou seja, eu não posso dizer, por exemplo, hoje, Jonas, então você está dizendo que é isso que explica o capitalismo, não é, e o consumo desenfreado dentro de nossas igrejas? Não, é o contrário. É o vazio de sentido que explica o porquê que a gente gasta tanto, porquê que a gente consome tanto. Não é algo externo que vai justificar, explicar a degradação interna do coração do homem. É exatamente aqui dentro, é o que está aqui dentro, que vai explicar o que está aqui fora. Então o nosso movimento não é um movimento de ir para fora, é um movimento de ir para dentro. Elas são apenas o resultado último de um processo religioso de apostasia, que se iniciou com a crença na autossuficiência absoluta da personalidade humana racional, que estava condenado a terminar com a própria destruição desse ídolo. O pecado original poderia destruir o centro religioso da existência humana e seu impulso inato de buscar sua origem absoluta, ou seja, a razão de ser das coisas. Ele poderia apenas conduzir esse impulso central para uma direção falsa. Em outras palavras, Dovred vai concordar com essa ideia do logocentrismo, com essa ideia de que a gente busca um sentido para a vida. E vai dizer, e vai muito além disso, vai dizer que isso o pecado não destruiu. Mas o que o pecado faz a gente pegar todo esse impulso de busca do sentido, que vai explicar toda a realidade do mundo em Deus, e em qualquer outra coisa que não seja Deus, desviando em direção ao mundo temporal com a sua rica diversidade de aspectos, os quais, entretanto, têm apenas um sentido relativo. É indiscutível o fato de que a fé cristã efetiva, em seu sentido verdadeiro, apenas pode se originar da operação da palavra de Deus como um poder espiritual central no coração, isto é, o centro religioso de nossa existência. Toda a tentativa do Dovred de lidar com esse problema, e aqui a gente caminha para a conclusão, é uma tentativa de, em primeiro lugar, encarar a realidade do cinismo. O que é a realidade do cinismo? Não é outra senão o seguinte: olha, você vive num mundo sem sentido, mas você já aprendeu que você não vive sem sentido. Então faça de algo um sentido para a vida, porque é isso que vai te manter vivo. Então, praticamente o que a gente vai ver dentro da saída existencialista para o problema, por exemplo, do absurdo, da vida absurda, não é? Então, não existe um sentido último, mas eu não consigo viver sem o sentido, portanto, vamos encontrar um sentido para viver. Se, por exemplo, o cristianismo te dá um sentido para a vida, ótimo. Siga em frente, porque é isso que vai te salvar do desespero, da angústia. Porque enquanto você não encontrar o sentido para a vida, você vai cair em desespero. O desespero é perigoso, porque a angústia é exatamente aquilo que nos homens faz com que eles tenham a consciência do vazio e do sentido, da ausência de sentido. Mas no momento em que essa angústia, ela se torna não só consciência da ausência de sentido, mas ela se torna desespero, ausência de saída, ela já nos leva para uma condição, não é, de decisão na vida, se vale a pena viver ou não. O que chama a atenção, por exemplo, na pesquisa do Viktor Frankl, não sei se vocês já ouviram falar, não é?
ele escreveu um livro que chama-se Em Busca do Sentido da Vida, que foi um livro que é produto da reflexão dele, vendo por que judeus como ele, que estavam no campo de concentração, mesmo sabendo que teria arame farpado, que depois do arame farpado teria o território onde pastores alemães, não os luteranos, estariam ali correndo de um lado para o outro para devorar, e em cima das torres, atiradores de elite para alvejar todos aqueles que tentassem fugir. E eles já tinham visto pessoas correrem, e nessa primeira etapa já morriam todas elas detonadas pelas grades. Mas o que fazia dia após dia um judeu sair correndo e se lançar naquele arame farpado e tentar chegar e sair daquilo ali, mesmo sabendo que ele não ia chegar? Senão a esperança. A pergunta é: como a gente vai cultivar a esperança no mundo em que a gente perdeu todas as esperanças? Se a gente perdeu a esperança, a gente vai precisar fazer de conta que a gente tem uma. E esse é o maior problema do púlpito brasileiro hoje, e o maior problema dos seminários teológicos hoje. Pastores que fingem que creem, teólogos que fingem que acreditam, seminaristas que fingem que creem, teólogos que fingem que são tementes a Deus, pastores que fingem que acreditam naquilo que pregam. E o nome disso é cinismo. Quando um pastor chega ao ponto de dizer: olha, eu não consigo mais acreditar em Deus, mas eu preciso acreditar em algo para viver, porque eu não sei fazer outra coisa a não ser pregar, e é isso que me dá o sustento, porque eu estudei toda a minha vida para ser um pastor. Então, na hora que o cerco aperta e ele já não acredita mais em Deus, ele vai fazer de conta que acredita em Deus. A pregação dele não vai ser mais uma pregação de alguém que acredita na pregação, mas que faz de conta que acredita naquilo que diz acreditar. Então, minha pergunta para você hoje é exatamente essa: onde está o teu coração? Se você não acredita mais naquilo que você prega, se você não acredita mais no Evangelho, se o Evangelho é apenas uma invenção, algo para alimentar o teu sentido, não é? Eu queria dizer para você, sem nenhuma piedade, você é um idólatra. E todas as vezes que a gente está diante de um ídolo, a nossa vida corre perigo. Porque toda a nossa aposta e sentido da vida está num ídolo. Se é um ídolo, se você é um idólatra, se você tem um ídolo, isso significa que você encontrou uma coisa na vida que te dá sentido. E isso pode ser o púlpito que você usa para pregar. O que pode te dar sentido é exatamente o púlpito. O que pode dar sentido é a aula que você dá, ou a carreira que você quer seguir, ou o ministério que você quer desenvolver na igreja. Então, nesse sentido, a gente pode transformar coisas que são boas em ídolos. Qual é o problema do ídolo? Nietzsche diz que ídolos têm pés de barro. Por isso ele diz que faz questão de fazer filosofia com martelo, porque com martelo se derruba os ídolos. No entanto, se sua vida não está mais pautada num ídolo, mas ela está pautada num contra-ídolo, o que seria um contra-ídolo? Se o ídolo é um falso Deus, o que seria o antitipo de um falso Deus? O verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus não tem pés de barro. O verdadeiro Deus não se derruba. Se tua vida está fundamentada na fé num Deus que está para além de toda a limitação do mundo que você vive, então tua vida não padece de fundamentação, não padece de um sentido, não padece de uma razão para viver. No entanto, a pergunta que fica
não é se você conhece teologia, se você conhece os livros, se você conhece o que Karl Barth, o que Paul Tillich, o que Schleiermacher, o que Duns Scotus, Guilherme de Ockham, Mateus de Aquaspartas, Santo Anselmo, Agostinho, São Bernardo. Se você sabe o que eles disseram e pensaram sobre Deus, pergunta é: o que você fala sobre Deus? Quem é Deus para você? Que referência é Deus para você? Um conceito literário? Um conceito teológico? Nesse sentido, vale a pena a gente fazer a pergunta sobre o nosso coração, onde ele está. Essa pergunta é fundamental. Eu acho que a gente poderia ouvir o apelo desse ex-filho de pastor que um dia disse que Deus estava morto. Muro de Berlim, um pedaço do muro, que ainda está lá, está escrito assim, Deus está morto, assinado Nietzsche. Aí uma outra pessoa foi e escreveu embaixo: Nietzsche está morto, assinado Deus. Mas enfim, esse filho de pastor que se perdeu no meio do caminho e que de repente começou a levantar e fazer uma análise realista da nossa condição miserável no que diz respeito à crença em Deus. Eu acho que valeria a pena a gente ouvir o conselho dele hoje. Nós, homens de conhecimento, não nos conhecemos. De nós mesmos somos desconhecidos, e não sem motivo. Nunca nos procuramos. Como poderia acontecer que um dia nos encontrássemos? Com razão alguém disse: onde estiver teu tesouro, estará também teu coração. Por isso, eu acredito muito nas ideias defendidas por aquele teólogo americano Machen. Vocês já ouviram falar? Johann Gresham Machen escreveu um livro chamado Cristianismo e Liberalismo. O título é extremamente provocativo. Cristianismo e liberalismo, ou seja, liberalismo é uma coisa, cristianismo é outra bem diferente. O fundamento do liberalismo é o fundamento da morte de Deus, é o fundamento do cinismo. Liberalismo é teologia cínica, é teologia de quem não acredita mais em Deus, e de que o produto, portanto, dessa teologia é um produto que representa meramente uma poesia que deve ser resgatada para que a nossa vida faça sentido. Enquanto o liberalismo ele estiver ocupando a mente dos nossos pastores, a mente dos nossos missionários e a mente daqueles que estão estudando teologia, nós produziremos igrejas cínicas, pessoas cínicas, gente que faz de conta que acredita, quando na verdade não mais acredita em Deus. O meu desafio a você, que não é um desafio de nenhuma maneira neutro, é um desafio de crítica, um desafio de análise, de não engolir o que qualquer pessoa chega e fala para você porque fala bonitinho. É muito fácil a gente encontrar os erros e engodos daqueles que não têm nenhum preparo e falam na televisão à torto e à direito besteiras uma atrás da outra, como por exemplo argumentos da teologia da prosperidade e daí para baixo. Mas a gente deveria ser mais arguto também com os discursos acompanhados de uma retórica extremamente agradável, de uma retórica extremamente atrativa, mas que ao mesmo tempo lida com questões do nosso tempo de uma maneira desastrosa, despotencializando o Evangelho e fazendo o Evangelho não ser mais naturalmente selvagem como ele é. E aí a gente tem um evangelho domesticado, que vai agradar a todo mundo. É o evangelho que paga de gatinho, não é? Gatinho é aquele bicho que você pode domesticar. Por isso que C.S. Lewis escolheu como a personagem de Nárnia, não um gatinho, um bicho que a gente pode domesticar, mas um selvagem, um leão. Um leão tem garras. O Evangelho, ele precisa ser anunciado, não como algo que não faz absolutamente nada contra as pessoas, pelo contrário, como algo que de fato fere as pessoas, fere o coração das pessoas.
A ferida como uma paixão que gera no coração, como vai dizer Agostinho. Feriste-me o coração com tua palavra, desde então te amei. Como alguém que foi flechado por Deus, como alguém que foi atingido por Deus. Ricardo Agrache diz uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte: o nosso trabalho deve ser apenas pregar o Evangelho e tirar do nosso discurso tudo aquilo que não é o Evangelho, e que a única coisa que impeça uma pessoa de aceitar o Evangelho seja tão somente o Evangelho. Porque o Evangelho puro, do jeito que ele é pregado, na sua pureza, ele vai engendrar conflito. Como dizia Lutero, todas as vezes que o Evangelho for pregado na sua pureza, ele vai engendrar conflito. E que seja só o Evangelho a gerar esse conflito. Que seja um conflito que salva, que seja um conflito que acorda, que gera mudança, mas que seja um conflito que nos tire da fábula que a gente criou para sustentar a nossa vida. Que Deus abençoe a todos.